Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos toda semana para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Nossa, tá bom, assim acho que tá ótimo. Ok, vamos fazer a nossa live para fazer um podcast ao vivo hoje, né, praticamente, para a gente poder falar dos nossos 50 episódios do podcast Prazer Resolvidaça. Vamos chamar aqui a Vanessa. Vanessa Tarali. Aí, Van. Oi, querida. Eita. Tudo bem? Quanto tempo? Deixa eu ver se eu volto aqui, tá? Aê, deu certo. Quanto tempo? Menina, aqui tá os perrengues, igual os perrengues dos podcasts, entendeu? Ai, gente. Vamos ver se agora fica, né? É isso aí, é isso aí. Boa noite, Van. Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. A gente começa essa live, né? Vamos esperar mais um pouquinho, mas também a gente tá já entrou aí a Mauri, entrou também a Nada maravilhosa, que também participou do nosso podcast, né? Maravilhosa. Então, Van, a gente tem iniciado alguns podcasts, né? Com a palavra quem vê podcast não vê corre, né? A gente está fazendo isso bastante vezes, mas antes de tudo, eu acho que a gente pode aí já nos apresentar. Vamos lá, quem é a Vanessa? Vamos lá. Então, para quem não acompanha nem no Instagram, nem o podcast, não me conhece, eu sou a Vanessa Tarali, eu sou socióloga, sexóloga, muito em breve escritora, orientadora de relacionamentos e de sexualidade. Estou sempre aqui junto com a Eliane para falar com vocês sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre ser uma mulher resolvidaça, se sentir à vontade com você mesma, né, Eli? Ser uma pessoa mais autoconfiante, mais bem disposta, com mais libido, enfim, tudo aquilo que a gente gosta, né? Exatamente. Li, e você? Fala um pouquinho de você pra gente. Para quem não me conhece, eu sou a Eliane Dourado, a cabecinha pensante da Resolvidaça, que é o nosso canal, e do podcast Prazer Resolvidaça. Eu sou psicanalista, terapeuta de casais, educadora sexual. E quando a gente fala educadora sexual, Vanessa, parece que a gente vai ensinar posições, né? Nada mais é do que educadora sexual, é um novo termo aí para tudo que vem de novo para a sexualidade. Né? Então, assim, a gente se titulou sexóloga e agora educadora sexual. Então, esse é o nosso papel aqui. E aí, eu vou aproveitar a deixa e vou contar aí um pouco de como começou esse podcast, né? Como eu falei que a minha cabecinha pensante, é porque eu estou sempre pensando em algo no sentido de ajudar as mulheres, ajudar seus relacionamentos, pensando nas pessoas que eu estou ali no Instagram, nossa, mas fulana de tal, ela é comprometida, fulana está empreendendo, gente, a minha cabeça é assim, né? Tanto é que eu fiz um grupo no WhatsApp comigo mesma, né, chamado Insights do Chuveiro, tá? E esse nome, porque assim, quando eu estou tomando banho, é quando vem
as ideias da minha cabeça. Então, assim, logo, logo eu vou ter que levar uma agenda pro banheiro. Vai ter que comprar um papel à prova d'água, uma caneta que aguenta ali. Exatamente. Então, assim, eu tive a ideia, a brilhante ideia, de fazer um podcast, né? E aí eu acordei uma manhã, assim, 7 horas da manhã, eu pensei, vou fazer um podcast. E quem vou chamar para fazer o podcast? Vanessa. Chamei a Vanessa Torari de cara já. Aí eu vou pedir que ela conte essa parte aí para vocês. Gente, a Ali me ligou de manhã. Van, eu tô pensando, eu tive uma ideia aqui, queria fazer um podcast. O que você acha? Você faz comigo? Lógico! A Vanessa tem uma característica assim, gente. Eu falo pelos cotovelos. Eu adoro falar, principalmente desse assunto, que é um assunto que a gente ama de paixão, que é relacionamento e sexualidade. E confesso que já tinha passado pela minha cabeça fazer um podcast, mas sempre ficou aquela coisa assim, mas com quem? Mas sobre o quê? Porque eu nem tinha muita certeza ainda de como direcionar, digamos assim. E fazer live, não sei o que, no Instagram, não era um negócio que eu curtia muito, porque exatamente eu não gosto de falar sozinha, eu quero falar com alguém. Ele me ligou, falou, vamos fazer, vamos, e eu nem pensei. Aí quando eu cheguei, desliguei o telefone e falei, putz, eu não tenho iluminação, que agora vocês estão vendo aqui que está refletindo o meu óculos, que eu tenho uma ring light aqui comigo. Mas no começo não tinha, não. Entendeu? Eu não tenho uma mesa, um escritório, uma cadeira decente. Gente, isso aqui é um sofá. Como vocês viram, a minha televisão ligou ali atrás, então tem uma luz azul atrás de mim, porque aqui atrás é um espelho. E o controle da televisão tá lá. Ela ligou sozinha, eu não sei, tem fantasma na minha casa, entendeu? Tá tudo bem. Não dá nem para eu desligar, porque eu preciso levantar para desligar, vou ter que sair daqui. Então, olha. Fica comigo, Vanessa, não me abandona. Pois é, mas foi exatamente isso, entendeu? Eu falei, gente, eu não tenho luz, não tenho iluminação, não tenho uma câmera decente para fazer um podcast, não tenho um microfone, nada, gente, nada. A gente começou, eu não tinha nem a luz, eu tinha o computador para gravar e um computador velhinho que, se a Eliane lembrar, quantas vezes a Vanessa caiu no meio da gravação, a Vanessa sumia, daí ficava verde. Exatamente. E aí, eu chamei o meu parceiro de vida, né? Eu chamei o meu marido sempre me apoia nas decisões, na questão de resolver os problemas, de buscar soluções, melhor falando, né? E aí eu falei pro meu marido, olha, vamos fazer um podcast, tal, mas você vai fazer com quem? Eu falei assim, já chamei a Vanessa. Detalhe, né, gente? Ele não conhecia a Vanessa, e agora eu vou contar para vocês como que eu conheci a Vanessa. Conheci a Vanessa em uma das formações que a gente fez, né? A gente fez uma formação aí com Kátia Damasceno, foi uma formação muito bacana, nos trouxe muitos frutos aí, né, Van? Então, sim, assim, essa formação serviu pra gente, para eu conhecer várias pessoas super importantes nessa minha trajetória, a Vanessa, a Nada Salman, que tá aí, que é uma hipnóloga maravilhosa, e outras pessoas também que já participaram aí também do nosso podcast. A Dani, que participou com a gente também aqui no podcast, exatamente, também era lá do curso da Kátia Damasceno, né? A gente conseguiu fazer uma rede bem legal ali, foi bem gostoso, realmente. Bacana. E aí a gente fez olha assim, então, meu marido topou, a Vanessa topou. O que a gente tem? A gente tem quem edita os vídeos. Então, que é o meu marido, que a gente fala que é a nossa equipe. Obrigada, né? Que é equipe, porque sem você isso aqui não sairia, né? Verdade. É a nossa equipe. Então, assim, quando a gente fala de perrengue, a gente não está falando de perrengue por conta de falta de material, que eu acho que, assim, não está faltando nada pra gente. Não. O que a gente tem, a gente faz muita coisa.
né? E o propósito de tudo, é lógico que a gente gosta de aparecer, a gente gosta de aparecer bonita, tudo, mas o foco do podcast todo é espalhar a palavra. É o que eu falo em todo podcast. É espalhar a palavra. E quando eu falo espalhar a palavra, sou até com algo assim religioso, alguma coisa assim, mas é no sentido figurado da palavra. Eu vou espalhar essa palavra, eu vou falar para os 4 cantos do mundo, né? Então, assim, a gente fala para o país inteiro, falamos para Portugal, inclusive. Sim, né? Então, assim, uma queridíssima lá de Portugal, a Carla, que também participou com a gente no podcast. Olha, eu vou falar uma coisinha dos perrengues. Vocês não sei se estão ouvindo, mas neste exato momento temos gatos brigando no quintal. Eu estou ouvindo gatos brigando no quintal. Esses são os perrengues. Esses são os perrengues que a gente fala, que assim, é quando a conexão cai, é quando a Vanessa cai, quando eu caio. O penúltimo podcast que nós gravamos, foi um podcast maravilhoso, a gente tem uma troca muito interessante no vídeo, né, assim, com os nossos conhecimentos, tudo. É uma troca maravilhosa, uma troca muito interessante. Às vezes a gente discorda, o que é perfeitamente sadio, né? Mas quando a gente fala sobre isso, por exemplo, nesse penúltimo episódio que a gente gravou, tava tudo perfeito. Perfeito. Eu falei assim pro meu marido, olha, a gente tá ficando tão boa pra equipe, né, gente? Meu marido é equipe. A gente tá ficando tão boa que cada vez menos ele tem trabalho na edição. Exatamente. Beleza. A edição tá ficando fichinha já, né, Li? Exatamente. A parte dele tá ficando muito fácil. Daqui a pouco a gente tem que inventar alguma coisa para complicar, entendeu? Mas, acabou complicando pelo seguinte, quando a gente quando ele foi fazer a edição do vídeo, o meu áudio travou total. Olha, nem sabia disso, ela nem vendo? sabia disso. Então, por isso que eu falo, quem vê o podcast ali, a gente faz um puta esforço para fazer o podcast, porque a gente gosta do que a gente fala, do que a gente faz. A gente gosta de falar para as pessoas, de espalhar a palavra, literalmente. E o que a gente pede é isso, que você escute, que você fale para sua amiga, que você passe para o seu parceiro, que tem muita coisa lá para ele saber também. Então, quem vê podcast não vê corre. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é sempre, lógico, espalhar o conhecimento, é fazer vocês saberem mais sobre vocês mesmos. E para quem já sabe muito sobre si mesmo, para se conhecer melhor, porque sempre dá para se conhecer melhor, sempre dá para aprender alguma coisa. O quanto a gente não aprende, né, Li, com os nossos convidados. A maioria dos podcasts em que a gente tem um convidado, vocês vão me ouvir falar, nossa, eu aprendi muito com você, é sempre um aprendizado. Se é um aprendizado para a gente, imagino que seja um aprendizado para todo mundo. Basta ter vontade de ouvir, basta ter interesse, né? E se não for um aprendizado, no mínimo é uma conversa gostosa que você vai estar dividindo aí com a gente. Eu acho que é legal a gente falar, assim, o quanto a gente tem uma interação boa, né, Eliane? A gente se dá super bem. Gente, quando a gente começou isso aqui, a gente não se conhecia pessoalmente. Quem acompanha a gente lá atrás já sabe, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Esse curso que a Eliane falou, onde a gente se conheceu, foi um curso online, no meio da pandemia. Então, a gente se conhecia daqui, ó, do Instagram, de ver uma ou outra no Instagram. Depois trocamos, lógico, o telefone. Então, a gente falava por WhatsApp e tal, às vezes até por telefone mesmo, não me lembro. Mas, assim, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Verdade. Só que a gente percebeu que a gente tinha ali coisas em comum e tal, falava dos mesmos temas, porque muita gente fez esse curso também, mas deve ter seguido outros caminhos na vida, né? Não é, fez o curso e ficou ali ligado nisso. Verdade. E aí a gente começou a trocar ideias, resolveu fazer o podcast, e assim, desde o primeiro podcast que nós gravamos, eu não estou mentindo, a Eliane vai comprovar, a gente teve um equilíbrio na nossa conversa muito legal.
que é isso que ela falou, a gente às vezes discorda, tem temas que a gente não concorda, uma pensa de um jeito, outra pensa de outro, o que é super legal, porque inclusive pode trazer para as pessoas que estão assistindo pontos de vistas diferentes, mas a conversa flui muito bem, a gente vai ali, a gente, né, vai no assunto, pesquisa, e na hora que começa ali a gravar, parece que é uma coisa meio mágica mesmo, que a gente combinou tudo, como se já tivesse feito um script. E não! A maioria dos podcasts não tem script. É assim, ó, nós vamos falar desse assunto aqui, tá? Tá. Exatamente, exatamente. Quando tem um script, é quando algum convidado pede. Né? Então, assim, já trazendo essa curiosidade, como que a gente vai, quando a gente convida, né, as pessoas para participar do podcast, a gente não convida por número de seguidor, tá? A gente não convida porque alguém pagou, porque se fosse pensar bem, a gente teria que pagar para essas pessoas. São pessoas boníssimas, pessoas que estão aí nessa vibe de espalhar a palavra sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre assuntos que possam ter ligação com isso, né? Não necessariamente relacionamento e sexualidade, mas coisas que a gente consegue fazer uma ligação com os nossos temas, né? Sim, assuntos sociais, né? De fundo social. Quando a gente traz aí a Ana Cláudia Vitoriano, que traz para a gente sobre a pobreza menstrual. Então, assim, aí quando a gente com a... Gente, eu tô esquecida hoje, né? A gente tem com a Regiane, que traz para a gente o assunto sobre LGBTQIA+. Então, assim, a gente traz essa conotação social também para o podcast. E o que é interessante é que, assim, não só essa interação da gente, então, quando a gente traz um convidado, a gente tem ali um bate-bola antes, né? Uma reuniãozinha antes, para a gente decidir como que a pessoa quer ser tratada, como que a pessoa quer levar o assunto adiante, qual assunto de fato que ela quer falar. Porque geralmente, gente, quem vem é todo mundo de potencial. É gente que fala pelos cotovelos, fala para Deus e o mundo, tem um monte de conhecimento. Então a gente define um só para poder trazer. Às vezes até a pessoa combina uma coisa, aí chega na hora, a gente acaba levando o caminho para outro lado, porque como a gente falou, não tem script, e vai muito do que a pessoa fala, bate, nossa, me deu uma ideia, eu acabo fazendo uma pergunta, e às vezes muda um pouco do que era o foco original, vamos dizer assim, mas sempre tentando interagir aqui com os nossos temas principais de relacionamento e sexualidade, né? Sempre... Exatamente. E a maioria dessas pessoas... Desculpa, gente, engasguei. Fala demais, Thalita. Mas a maioria desses convidados é assim, é gente que a gente segue aqui no Instagram, ou que por algum motivo alguém indicou, porque normalmente a gente fala, seria legal falar do tema tal. E aí a gente começa a procurar alguém desse tema, começa a ir atrás aqui pelo Instagram mesmo, ou às vezes através da nossa rede de contatos extra, né, fora do Instagram, porque a gente tem vida fora do Instagram e do podcast. Uma vida bem corrida. E aí a gente fala, e se a gente falasse desse tema? Aí começa a busca por alguém para falar desse tema. Tem temas que desde quando a gente começou o podcast a gente quer fazer e até hoje não achou alguém que venha aqui conversar com a gente, né? Exatamente. Tem alguns que a gente acha e a pessoa que a gente primeiramente procura acaba dizendo que não pode, que não tem interesse, ou às vezes nem responde. Tem umas pessoas aí que são meio antissociais ou mal educadas, depende do ponto de vista. Às vezes não responde, né? Olha, tá aí a Ivone, que é maravilhosa, que fez um podcast maravilhoso com a gente sobre pompoarismo e... fisioterapia pélvica, muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Ivone. E olha, eu fiquei amiga dela até hoje, a gente troca mensagem, a gente faz ali um comentário no post da outra, no stories da outra, virou uma coisa. Vou falar que era meu sonho de consumo. Tem anos para ela.
E é bem isso, gente. A gente vai atrás de gente que a gente acha que pode acrescentar alguma coisa aqui para vocês, sem nenhum tipo de preconceito, né? A gente conversa com homens, com mulheres, com quem tiver disposto a conversar com a gente e que a gente veja que pode trazer algum diferencial, alguma coisa assim que vai acrescentar nos assuntos que a gente está falando. E quase sempre acrescenta. Eu acho que não teve ninguém que foi, não rolou, não gostei. Exatamente. A gente tem, assim, algumas coisas, alguns assuntos que a gente quer trazer, mas a gente ainda não achou um convidado que a gente consiga trazer, né? A gente quer trazer, por exemplo, pessoas que falem, vamos pensar assim, sobre lado financeiro. Porque todo casal tem um problema no lado financeiro. Aquele que não tem, ele realmente não está nessa nossa rede aqui, ele deve estar numa outra rede, alguma coisa assim. Mas a gente quer trazer isso também, que é alguém que traga essa informação sobre como o casal pode melhorar. Então, assim, a gente vai buscando assuntos nesse sentido. Assunto, uma forma do convidado acrescentar para a gente esse conhecimento e para a gente poder passar para a nossa audiência. E aí, no final do ano passado, a gente recebeu uma menção lá do Spotify. Então, assim, falando dos nossos podcasts mais ouvidos, né, de como as pessoas colocavam no repeat. Gente, isso para mim, assim, eu quase chorei, assim, de felicidade mesmo, porque eu falei, para mim isso é muito importante. Aí as pessoas falam assim, mas é legal, mas vocês cobram, vocês ganham alguma coisa? Porque eu não vi isso esses dias. O que você ganha com o podcast? Eu sei que os podcasts por aí que a gente vê, eles ganham dinheiro, eles têm patrocinador, né? Eu gostaria de ter patrocinador, pelo menos com uma caneca, né, Van? Que a gente está devendo caneca até um monte de caneca a gente está devendo. Mas a questão toda é trazer para o podcast assuntos que realmente estão aí na pauta de sexualidade, de relacionamento e tudo isso que a gente já falou aqui. E eu acho que a gente ganha muito mais do que um ganho financeiro, porque a gente ganha primeiro, antes de qualquer coisa, para mim, pelo menos, conhecimento, porque é isso que eu falei. Sim. Cada convidado que a gente traz acrescenta muito, me traz muito conhecimento, eu como Vanessa, como pessoa, eu como profissional, e para a Eliane também, com certeza. Depois, mesmo que não tenha um convidado, às vezes a gente ou não quer um convidado porque é um tema que não precisa, ou às vezes não acha alguém, mas a gente quer muito falar de algum tema, então vamos falar disso aqui só nós duas, vamos. E a gente vai estudar sobre isso. Então, é um conhecimento enorme que a gente adquire, porque é lógico que a gente tem algum conhecimento sobre os temas que a gente traz, mas quando a gente vai trazer o tema aqui, a gente quer mais conhecimento ainda, a gente quer aprofundar aquilo, né? A gente quer trazer para vocês realmente informações de valor, informações que tenham contexto, que sejam importantes. Então a gente vai pesquisar e a gente acaba aprendendo muito. Eu tô sempre aprendendo, então para mim, assim, o que eu aprendi com o podcast imensurável, gente, não tem como, se eu ganhasse um dinheiro. Acho que eu queria ganhar dinheiro, ou pelo menos um patrocinador, como a Eliane diz, para me dar para a gente ter a nossa xícara aqui do podcast, para não ter que tomar água na garrafinha, né? Poder tomar água numa xícara, fazer propaganda, entendeu? Ou pelo menos alguém que nos desse, sei lá, um desconto para a gente fazer uma camiseta, para a gente tentar lançar um pouco mais, né? Expandir um pouco mais a marca do Prazer Resolvidaça. Mas não tem. E tá tudo bem, uma hora, quem sabe, vai ter. Por enquanto, a gente está muito feliz com isso. Mas, gente, o conhecimento ninguém me tira. Então, para mim, isso não tem valor. Isso é incomensurável mesmo. É uma coisa, assim, maravilhosa que esse podcast proporciona. Esse podcast me proporciona conhecer mais coisas, aprofundar assuntos que, às vezes, eu talvez, se fosse só para o Instagram, não iria atrás, não iria pesquisar, né? Então, para mim, isso é, assim,
um ganho enorme, um ganho maravilhoso. Exatamente. É quando a gente tem essa pegada, assim, essa diferença entre nós, no sentido de, às vezes, discordar, como a Vanessa falou, e que isso é extremamente saudável, porque é assim que flui, né? Eu, da minha parte, óbvio, né, que como educadora sexual ou sexóloga, como quer que desejem aí ouvir, né, eu faço a minha parte, Vanessa também, sexóloga aí, mas eu cuido mais do relacionamento, né? Então, assim, quando eu vou buscar uma informação para a gente trazer aí um assunto para o podcast, eu fico estudando aquele assunto, eu estudo sobre numa perspectiva de relacionamento, numa perspectiva de sexualidade, para a gente trazer sempre um melhor conteúdo para vocês. E nesses estudos é o tempo da gente, né? Então, assim, que nem, por exemplo, agora, como a gente está aqui, temos 3 pessoas na live, deve ter, entre idas e vindas, tem mais pessoas, a gente sempre tem mais. Mas quem está aqui, ela está dedicando tempo para a gente. Sim. Ela parou para ouvir a gente. Então, isso, para mim, é muito significante. Eu sou muito grata por isso. Então, quando eu falo assim, mas tem poucas visualizações no YouTube, ou às vezes no Spotify tem poucas, sei lá, poucos áudios, alguma coisa assim, eu fico pensando assim, poxa vida, a gente fez, tá pronto, tá aí para o mundo. Uma hora vai parar em alguém que realmente esteja precisando ouvir a palavra. Aquilo. Com certeza, uma hora vai chegar em alguém que está precisando ouvir. E a gente sabe que, assim, a gente recebe feedbacks muito legais, gente que manda mensagem para a gente pelo WhatsApp, pelo direct aqui do Instagram, pelo e-mail do podcast, né, que é o contato@resolvidaça.com.br. E as pessoas falam, nossa, o episódio tal foi muito legal por causa disso. Por que vocês não falam? Gente que sugere temas, né? Por que vocês não falam de tal assunto? Eventualmente a gente recebe ali os Aconteceu Comigo, que é alguém que manda a sua história pra gente dividir aqui com vocês, dar aquele pitaco ali na vida alheia. E nada mais é uma terapia, né, Van? O Aconteceu Comigo, ele nasceu para isso, para a gente... a pessoa manda pra gente, funciona dessa forma. Vocês mandam, a pessoa manda um e-mail lá para o contato@resolvidaça.com.br. Depois eu vou deixar escrito aqui para vocês. E manda a história dela. A gente tem histórias assim maravilhosas que a gente conseguiu ajudar a pessoa. Tem histórias que a gente, às vezes, não conseguiu ajudar porque era uma situação um pouquinho mais difícil. Isso pode acontecer também. Mas é interessante porque a pessoa traz isso pra gente e a gente faz uma terapia ali para ela naquele momento. Então, essa é a terapia raiz. E ajuda outras pessoas que talvez tenham problemas semelhantes, né? A Ivone escreveu aqui, se uma única pessoa for tocada, já valeu muito a pena, né, meus amores? Valeu muito, porque assim, cada uma faz uma diferença enorme na nossa vida, entendeu? Poder ajudar as pessoas. A nossa vocação é essa, né? É ajudar, é tentar trazer realmente uma forma de vocês lidarem melhores com vocês mesmas, com a sexualidade de vocês, mas com o relacionamento principalmente, né? E o relacionamento às vezes é muito mais do que o relacionamento casal, marido, mulher, namorado, namorada, sei lá. Às vezes até ajuda no relacionamento com a vida, com os pais, com o trabalho, porque sempre dá para tirar coisas do que a gente fala e levar para outros lugares também, levar para outros tipos de relacionamento. Então, saber que eu ajudei alguém é uma motivação enorme, assim, é muito, muito bom. A Ivone falou uma coisa, assim, que eu acredito demais nisso. Ainda hoje eu estava pensando com os meus botões, pelo seguinte, a gente nos atendimentos que eu faço, a gente recebe elogios, a gente recebe feedbacks e tudo. Então, assim, outro dia a gente até falei isso para a Vanessa também, né? Que uma cliente falou assim, nossa, mas você é maravilhosa. Tudo bem, é gostoso receber você maravilhosa também. Mas, no meu caso, eu prefiro saber o que eu fiz por ela. Sim. O que o meu
conhecimento fez por ela, o que aquela sessão de terapia fez por ela. Então, quando eu recebo um feedback assim, nossa, aquilo que você me falou mexeu comigo, eu consegui fazer isso, isso e isso através do que você falou, isso me toca mais. Isso me toca você mais. saber que realmente o que você fez foi ajudar aquela pessoa, né? Você interagiu com ela de uma forma, por uma palavra, por um gesto, ou às vezes até só por fazer ela parar para pensar, em vez de falar, sair falando, né? Que já fez uma diferença enorme. Eu sinto isso também com as minhas clientes, porque é uma coisa assim, é muito mais do que ela falar, nossa, você é muito boa, você sabe falar, você não sei o quê. Não, é assim, às vezes ela nem tá falando diretamente para mim, ela tá falando para ela, né? Ai, nossa, depois da nossa última sessão eu me dei conta de tal coisa. Gente, isso para mim, assim, é tão gratificante. Exatamente. Isso é o que vale, né? A gente traz muito essa ideia, a gente gosta, é o que eu falo, todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser notado. Eu costumo falar que todo mundo gosta de ser VIP, né? Mas você recebeu um feedback desses, que o que a gente fez, seja aqui no podcast ou em cada uma dos seus atendimentos, o que a gente fez, a diferença que faz. Ó, a Ivone está aqui, e como ela já participou com a gente em um podcast que está lá, maravilhoso, sobre pompoarismo e fisioterapia pélvica, hoje nós vamos fazer uma live daqui a pouco. E uma pessoa, quando ouviu o podcast, me passou uma mensagem assim, uma pessoa lá do Belém do Pará, olha só. Eu ouvi o podcast e como foi importante ouvir tudo isso de vocês, mas principalmente porque agora eu estou me cuidando. Eu precisei buscar fisioterapia pélvica, eu precisei buscar ajuda. E era uma coisa que eu não tinha nem conhecimento que existia. E quantas de nós, mulheres, aí no alto dos 40, 30 e poucos anos, que a gente nunca soube que tem fisioterapia pélvica? A gente achava que quando falava de pompoarismo era uma coisa, fisioterapia pélvica era outra. Então, assim, quantas coisas ricas a gente traz, quanto conhecimento a gente consegue trazer através do podcast, né? É sempre um conhecimento, é sempre uma informação que, às vezes, como a Eliane falou, é alguém lá de outro lugar, de outro estado, que está ouvindo o podcast, ou que esbarrou no podcast sem querer, talvez, e que vai ouvir, vai falar, nossa, olha, eu nem sabia. Eu recebi um feedback também, nem sabia que existia esse negócio chamado pompoarismo. Tá vendo? Falei, tá vendo? São curiosidades, né? São coisas assim, a gente está num mundo tão grande. Tem pessoas de todos os tipos, tem pessoas de todos os lugares e com conhecimentos diferentes. E sempre tem alguma coisa que dá para aproveitar, né? Se a pessoa estiver disposta a ouvir, tiver interesse, lógico, no assunto, mas sempre tem alguma coisa. E tem convidados assim, gente, tem convidados muito legais, tem convidados que voltaram para falar com a gente mais de uma vez, a doutora Débora, a Isabela Falsi, que voltou para falar com a gente mais de uma vez também, porque são pessoas que um podcast só não dava, gente, precisava de mais. A gente precisava receber mais do conhecimento delas. Exatamente, eu falo que essas pessoas têm que fazer um puxadinho para ela no podcast, porque estão sempre contribuindo com a gente. Nossa, Vini Odassi já passou por aqui. Sim, muitos. A Dani. Eu fico com medo de ficar falando e esquecer alguém, vai ser chato, né? Mas assim, Luca Messer passou aqui com a gente para falar sobre a sexualidade muito das legal, pessoas né? Com deficiência. Então, assim, é muita coisa rica a gente tem lá, então é para aproveitar mesmo. Então, aqui, hoje a gente está trazendo, não só, para mim, a realização de um sonho, de poder falar mais e mais para essas pessoas. Um sonho aí que a Vanessa veio, aceitou a proposta, né, Van? E veio aí com a gente. E é o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de levar essa informação. Então, assim, quando a gente
termina de fazer um podcast, geralmente a gente fala assim para outra, putz, a gente arrasa. A gente arrasa, a gente é muito foda, a gente é isso, aquilo, Instagram, desculpa aí. Mas assim, a gente sempre tá fazendo isso porque é gostoso demais fazer esse trabalho. É muito bom. É muito. Porque essa interação é muito natural, ela é muito fácil entre a gente, né? É sempre uma coisa assim. E rola, às vezes rola de um jeito que a gente nem imaginava. Tem temas, às vezes, que eu fico pensando, nossa, eu não sei muito sobre esse tema, não sei o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, e daí, de repente, a coisa vai fluindo. Normalmente, lógico, esses são temas que tem um convidado, que o convidado vai trazer aqui o assunto, né? Eu não vou vir falar só com a Eliane de um determinado assunto e não pesquisar. Mas... É verdade, e é legal pesquisa. Porque aí, durante o podcast, a pessoa fala alguma coisa e aí você já raciocina ali, já faz aquela associação com outra, faz a pergunta, traz alguma curiosidade da sua vida que você nem sabia que tinha a ver com aquele assunto. São coisas, assim, muito legais, né? É um espaço muito... E é um espaço muito aberto para muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas vai ser ao vivo? Hoje está sendo ao vivo porque é aqui uma live, mas normalmente não é ao vivo, gente. A gente grava, a equipe edita com muito carinho, muito cuidado, então não tem problema, né? Quem fica com vergonha, mas e daí se eu falar alguma coisa errada? Se falar alguma coisa errada, a gente tira o que você falou errado, não tem problema, não. E as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas e se o meu cachorro latir? E se meu filho chorar? Gente, tá tudo bem, entendeu? Os mesmos problemas, né? Mais ou menos, a gente não vai poder trazer o cachorro aí para latir, tá? Mas assim, de qualquer maneira, o que eu falo assim, quando a gente traz, a gente procura deixar a pessoa muito à vontade, porque ela vai estar no conforto da casa dela. Todas as gravações são feitas pelo Zoom, né? Então, assim, a pessoa vai estar no conforto da casa dela. Então, o que a gente traz aqui, por exemplo, a gente teve uma convidada que trouxe a gente estava falando sobre lingerie. O quanto as pessoas, assim, os homens, mulheres, gostam de lingerie. Quem não gosta de uma lingerie gostosa, bonita, uma cor exuberante? Quem não gosta, né? Para a gente sair do bege, que também tem o seu valor. Foi com a Nalva. Mas, assim, uma graça de pessoa também. Exatamente. E no dia que ela veio para gravar com a gente, ela estava extremamente nervosa. Aí eu fico pensando assim, que tipo de mulher seria eu se não pudesse acolhê-la naquele dia e a gente gravar até que dê certo, né? Sim, sim. Ela estava nervosa, ela estava, assim, sei lá, insegura, né, do que ia acontecer, e deu certo depois. Né? Ela estava muito insegura de falar, eu acho, ela nunca tinha se exposto, ela nunca tinha feito uma live, ela nunca, né? E ela estava insegura, então a nossa função ali era, além de, lógico, fazer ela falar, porque o tema era dela, né, ou com ela, era acolher mesmo, era deixar ela à vontade, era mostrar que... Então, o que eu falo para os meus convidados, quando sou eu que faço contato, porque assim... Não tem uma determinação, Eliane, você fala com fulano sobre isso, eu falo com fulano. Não. É assim, se eu conheço alguém, eu falo com a pessoa, se eu já sigo alguém, eu falo com a pessoa, e se a Eliane conhece, eu já segue alguém, ela fala, e a gente vai trocando, e só, olha, falei com fulano pra gente falar do tema tal, tá bom, entendeu? Eu confio 100% nela. E eu confio 100% em você, para se você falar, olha, eu falei, que nem você, eu trouxe a Ivone. Eu falei com a Ivone, que eu conheço, não sei se do Instagram e tal, para falar desse assunto, tá bom? Tá bom, eu não vou virar para ela e falar, não, peraí, deixa eu ver quem é a Ivone, deixa eu ver se eu gosto da cara dela. A gente tem essa confiança, né, mãe? Isso é ótimo. Exato, essa confiança. Querida, a gente se segue há bastante tempo, mas agora que a gente está tendo mais contato aí, né? E a Nalva foi assim, foi alguém que eu trouxe, porque eu tinha já contato com ela, e ela estava super insegura. Então eu falo, quando eu faço contato, eu também tento dar essa acalmada, eu falo, gente, olha, isso é gravado, não se preocupa, se você achar que você não vai, não sei falar, ou eu não sei o que
quem tem realmente mais alguma dificuldade, a gente faz o script, que normalmente a gente não faz, normalmente a gente acerta ali o tema com a pessoa, né? Ó, nós vamos falar disso aqui, assim e tal. E é tudo meio na hora, as perguntas são na hora e tal. Mas a pessoa não tá muito segura, ou não sei, não gosta de trabalhar assim, que tem gente que gosta de tudo com regrinha e tal. Então, tudo bem, a gente faz um script, a gente monta ali uma ordem dos fatores para não alterar o produto. Mas depois acaba fluindo, né, Van? Acaba sempre fluindo, o assunto ele vai assim, sendo de maneira fluida, né? Não tem jeito. Agora os gatos pararam de brigar, mas tem um cachorro latindo aí, né, Li? Ouviu? Eu falei pra você, é isso, gente, é vida real. Eu falo, quem vê live, quem vê podcast, quem vê tudo, não vê corre, né? É vida real. É vida real, mas é tão gostoso, né? A gente saber que a gente está aqui da nossa casa, trazendo tanto conhecimento para as pessoas e trazendo essa interação legal com os convidados, com quem a gente traz para conversar aqui com a gente, cada um na sua casa, cada um no seu canto, cada um do seu jeito. Tem gente que é mais formal, tem gente que é mais informal, e é sempre uma delícia fazer isso aqui, né? A gente está sempre buscando realmente fazer as pessoas se sentirem à vontade e fazer as pessoas conhecerem os temas. Verdade. Nossa, eu lembrei agora do Dr. Rogério, Dr. Bigodinho. Dr. Bigodinho. Né? Dr. Bigodinho. Tá lá, foi maravilhoso o podcast com ele também. Nossa, tanta gente que passou por lá, que passou pelo podcast. Né? A gente tem muitos convidados ainda para trazer. Eu quero trazer uma jurista para falar sobre violência patrimonial. Eu ainda quero trazer uma pessoa que fale sobre a parte financeira para aquela mulher que às vezes está num relacionamento, não consegue sair. Então, e aí a gente vai trazendo isso e a gente acaba trazendo isso para a sexualidade, porque tudo está envolvido. Não tem jeito, tá tudo envolvido. A gente quer trazer alguém para falar também da fotografia sensual, para a mulher se sentir mais à vontade. Tem gravação de podcast amanhã, gente. Vocês acham que acabou aqui? Não, amanhã já tem gravação para o podcast, que vai provavelmente subir na outra semana, com uma pessoa para falar sobre a tatuagem para cobrir cicatrizes, marcas, uma coisa bem legal também. Acho que vai ser um assunto que vai ficar muito legal. Fiquem ligados, porque acho que vai ser muito bom esse podcast também. Aqui é autoestima na veia, é conhecimento, autoestima, né, Van? A gente fala muito de sexualidade, relacionamento, mas não deixa de ser autoestima na veia. Porque a autoestima está na base, né? Você não tem relacionamento se você não tiver autoestima. Se você não se amar, você não ama ninguém. Se você não se respeitar, você não respeita ninguém. Então, tá na base do relacionamento. E tá na base da sexualidade também. Você precisa se amar no sentido físico da coisa, que seja com a sua mão, que seja com o seu vibrador, para ter uma sexualidade mais saudável e mais feliz. Então, autoestima na veia mesmo. É isso que a gente deseja, é fogo no parquinho. Fogo no parquinho, isso aí, gente. Ó, o fantasma desligou a minha televisão, agora que eu reparei. Eu vi que estava desligada, mas eu pensei assim, alguma coisa aconteceu aí para ela desligar. Não, do mesmo jeito que ela ligou, ela desligou sozinha. Gente, eu moro numa casa mal assombrada, entendeu? Eu posso fazer. O fantasma já virou meu camarada aqui. Lembra do fantasminha camarada? Então... O que é interessante da gente é que, assim, às vezes a minha equipe, né, o meu marido tá lá editando os podcasts, e do nada ele ouve uma gargalhada lá. Ele ri também. Sou eu e Vanessa, porque a gente gargalha, a gente já sai dando risada por aí. Então, assim, é um ambiente gostoso, né? É um ambiente saudável. A gente procura deixar sempre o nosso convidado à vontade, né? Porque se ele tiver à vontade, o assunto vai fluir muito bem. E a gente tenta o tempo todo fazer isso, né, Van? Sim, a gente tenta o tempo todo deixar o convidado mais à vontade possível, porque quando tem um convidado, o convidado é a estrela aqui. Sim. Então, ele é que está trazendo um assunto, ele é que tem o conhecimento, ele é que tem a sabedoria sobre aquilo,
e a gente está para absorver. Lógico que se eu tiver também alguma coisa para acrescentar, vou acrescentar. Se eu tiver alguma coisa para perguntar, vou perguntar. Mas ele é a estrela, né? Ele ou ela ou quem seja, é a estrela quando tem um convidado. Então a gente sempre procura deixar bem aberto para que esses convidados fiquem à vontade, falem mesmo. Tem alguns convidados que caíram na gargalhada com a gente, tem o Thiago, do Homem Sem Tabu, caiu na gargalhada aqui com a gente algumas vezes, foi muito divertido. O Dr. Bigodinho foi divertidíssimo também entrou nesse clima de risada, de brincadeira e tal. E tem aqueles que são mais sérios, que não vão entrar na coisa da brincadeira, mas tá tudo bem, né? Porque o importante é eles estarem trazendo o conhecimento deles para que a gente espalhe para vocês. Exatamente. Van, mais uma vez foi um prazer falar com você. Para quem não sabe, eu e Vanessa, a gente tem um outro projeto aí que logo, logo vai ser lançado para vocês também. A gente se vê um dia sim, o outro também. E não tem folga, sábado e domingo tem trabalho também. Já gravamos podcast de sábado, de domingo. Nunca Verdade. tem folga não, viu? Não tem folga. Então, assim, o meu compromisso aqui tá marcado aqui já amanhã, das 9 às 11, eu vou estudar com Vanessa. E no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Então, assim, E até que amanhã a gente... tarde tem o podcast também, às 17 horas, que vamos gravar. Então, ó, amanhã... Ela vai quase enjoar da minha cara amanhã, entendeu? É mútuo, né, Vanessa? Mas tá tudo certo. A gente tá aí para poder trazer conhecimento mesmo, espalhar a palavra, como eu sempre falo, mas principalmente também para manter a nossa realização, né, Vanessa? A nossa realização enquanto profissionais, enquanto mulheres, enquanto mulheres que falam de situações, de assuntos de extremo tabu, né, de extremo preconceito. Eu fico pensando assim, quantas coisas, quantas pessoas até, nem coisas, mas pessoas assim, às vezes se afastaram de mim por conta do meu trabalho, por conta de preconceito. Então, assim, quando a gente acha aí uma pessoa para falar sobre isso, a gente tem que segurar ali, se ver todo dia, procurar projeto, e assim vai. E é isso mesmo. Eu queria agradecer também. Quem me segue aqui no Instagram já há mais tempo sabe que no final do ano passado eu fiz um post falando que uma das melhores coisas que tinha acontecido comigo em 2022 tinha sido esse podcast. Porque, assim, é um prazer fazer esse podcast. Eu amo isso aqui de paixão. Como eu falei no começo, eu amo falar deste assunto, falar de relacionamento, falar de sexualidade, faz parte, tá aqui na minha veia, tá tão na veia que até minha mãe já foi convidada aqui do podcast. Verdade, do Liveli, foi nossa, super convidada, nossa, foi maravilhoso o podcast com ela. Tá na veia mesmo, então para mim é um prazer. Prazer resolvi dar seu melhor nome que esse podcast podia ter. O convite da Eliane foi, assim, uma bênção, porque realmente mudou um pouco o cenário da minha vida. Isso implicando em várias outras áreas, tá, gente? Não é só no podcast, não. Como ela falou, a gente está aí com esse outro projeto. Deu um gás na minha escrita, por isso que eu falei que em breve serei escritora, porque já está quase tudo pronto ali. Falta uma coisinha ou outra, mas estava parado praticamente. Então, isso aqui mudou minha vida. Li, muito obrigada. Só tenho a te agradecer, querida. Muito, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que ou que estão aqui ao vivo, ou que nos ouvem pela primeira vez, ou já ouvem há um tempão, porque, assim, isso aqui é para vocês, gente. É com vocês no coração que a gente está pensando. Exatamente. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer falar com você sempre, né? Muito obrigada por você ter topado essa parada aí, ter topado todo esse projeto. Eu agradeço demais todos que nos ouvem, todos que nos assistem, né, pelos canais de vídeo. Todo mundo que me segue lá no Instagram também sabe que eu estou sempre envolvida em alguma coisa, eu estou sempre por aí saltitando em algum lugar, mas assim, é sempre no mesmo sentido de levar o conhecimento, de levar, de espalhar realmente a palavra, que é o que eu falo isso, e virou um bordão aí, eu espero que dê certo também.
Van, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, a quem entrou, quem saiu, quem ficou. Muito obrigada mesmo. Obrigada Mesmo, e a gente vai agora disponibilizar esse podcast ao vivo, né? Isso, e você que não ouviu aqui ao vivo, mas vai ouvir depois, quiser deixar um comentário aí, quiser elogiar nosso trabalho ou criticar também, ai, acho uma porcaria, vocês falam demais, vocês se atropelam, uma fala em cima da outra, porque a gente fala em cima da outra mesmo. Ali na gravação, a equipe dá um jeitinho de tentar evitar isso, mas aqui, ó, ao vivo, meu filho, não tem jeitinho nenhum. Porque se não for assim também, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu acho que tem problemas muito piores por aí, então que eu acho que a gente tá no caminho certo e fazendo o que tem que ser feito, né? Porque é o que eu sempre digo. A gente tem muito julgamento, né? Mas você botar a cara aqui e falar, não é todo mundo que faz. Então, não, assim, ainda mais desses assuntos que a gente fala aqui. A gente é muito julgada, a gente é muito criticada, mas, ó, eu passei dessa fase de me preocupar com isso, viu, gente? Passei mesmo. Quer saber? Eu sou essa sem vergonha mesmo. Olha, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre ser sem vergonha, tá lá no Spotify, vai ouvir que tá muito legal, muito gostoso de ver, de ouvir e de assistir também. Com certeza. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo por vocês que nos ouvem, que mandam feedback, que mandam mensagem pra gente, pedem temas, que dividem com a gente, às vezes, nossa, me ajudou com isso, me ajudou com aquilo, porque isso é muito legal. E estamos aí, vocês ainda vão ter que aguentar muito a gente, porque se Deus quiser e Ele vai querer, isso aqui ainda vai longe. Isso aí. Logo, logo estaremos distribuindo as nossas canecas. Caneca. Podcast Prazer Resolvidaça. Adoro. Quero ver você tomando seu cafezinho lá, né? Com certeza. Né? Beijo, Van. Beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.